Caríssimos irmãos e irmãs, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus. Como você avalia a sua lealdade a Cristo? Como você classifica a sua perseverança, a nossa perseverança, com relação aos ensinamentos de Jesus? Esses aspectos estão presentes no Evangelho de hoje, um Evangelho muito conhecido, do qual trataremos logo mais. Hoje é dia 31 de março de 2021 e hoje celebramos a memória de São Benjamim. A época era o final do século IV e o lugar era a Pérsia, onde hoje está o Iraque. Reinava uma paz, já fazia alguns anos, entre as demais religiões que deixaram por um tempo de perseguir o cristianismo. Mas essa paz logo veio terminar quando um bispo cristão chamado Ábidas mandou atear fogo naquele templo que era o mais adorado pelos persas, justamente o Templo do Fogo. Isso enfureceu o rei de lá, que ordenou ao bispo que reconstruísse o templo ou todas as igrejas cristãs seriam demolidas. O bispo não atendeu, evidentemente, o que lhe valeu uma condenação e a morte. Começou aí então a perseguição aos cristãos que durou mais de 40 anos. Aqui entra nosso personagem. Benjamim era um diácono que estava há mais de um ano preso e por conta de um acordo que foi feito, foi proposta a sua libertação desde que ele não mais propagasse a palavra de Deus, desde que ele se esquecesse do cristianismo. Mas ele não foi capaz disso e continuou o seu trabalho. Ele foi então levado mais uma vez à presença do rei, que o condenou. Ele sofreu torturas realmente horríveis e ao final delas teve uma estaca cravada em seu peito, o que lhe trouxe morte dolorosa e lenta. São Benjamim é mais um daqueles mártires que entregaram a sua vida por lealdade a Cristo e aos princípios cristãos. Peçamos a Ele que rogue por nós e interceda junto ao Pai. Vamos agora ao Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? E Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu-lhe: Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, eu andei procurando no Google, no Facebook, procurei pela memória para ver se me lembrava, se eu conhecia alguma pessoa ou achava algum nome de alguém que se chamasse Judas. Não encontrei ninguém. Não existe ninguém, pelo menos que eu conheça ou tenha visto,
que tem o nome de Judas. Judas passou a significar traidor. E olha que é um acontecimento que já tem mais de 2000 anos. Porém, existem outras traições que foram célebres na história. Começamos com 1789, quando o Tiradentes conspirava contra a coroa portuguesa, pois esta havia proposto a derrama, que era a cobrança dos altíssimos impostos que eram colocados sobre o povo pela produção de ouro e outros bens. Quem não pagasse tinha os bens confiscados, enfim. Ele se revoltou e, juntamente com alguns, tramaram a Inconfidência Mineira. Porém, um dos inconfidentes, Joaquim Silveira dos Reis, veio a atraí-lo e entregou às autoridades. A história que nós ouvimos nos bancos da escola nos dizem que Tiradentes foi enforcado e depois esquartejado. Também em 1939, a Alemanha procurou a Rússia e lhe fez um pacto de não agressão bilateral, ou seja, qualquer que fosse a situação que o mundo passasse, e era um tempo conturbado, a Alemanha não atacaria a Rússia, muito menos a Rússia atacaria a Alemanha. Porém, em 1941, a Alemanha atacou a Rússia de surpresa. Foi uma batalha terrível, ao fim da qual a Rússia entrou na guerra ao lado dos aliados, e nós todos sabemos o fim da história. Um outro caso aconteceu muito tempo atrás, mais precisamente no ano de 44 a.C. Júlio César, o ditador e imperador romano, foi morto por uma traição de Brutus, seu grande amigo. Foram criados juntos, lutaram juntos em diversas guerras, estiveram também lados opostos em batalhas, ao fim das quais Júlio César saiu vencedor, porém perdoou Brutus e trouxe ele para próximo de si e deu-lhe alto cargo na corte romana. Mesmo assim, por inveja, e a inveja nós sabemos que é uma das grandes causas das traições, Brutus o traiu, conspirou contra ele e ele foi esfaqueado dentro do Senado romano. Conta-se que César, ao cair, olhou para Brutus e disse: "Até tu, meu filho." William Shakespeare imortalizou essa cena, mudando a frase para "Até tu, Brutus." O Evangelho de hoje nos coloca diante do caso mais célebre de traição. Jesus buscava celebrar a Páscoa com seus discípulos e cada um tinha seu propósito. Todos saíram em busca de uma certa residência na qual seria feita a celebração, porém Judas tinha outro propósito. Procurou aqueles que queriam matar Jesus e negociou a sua entrega por 30 moedas de prata. Eu não sei quanto valeriam essas moedas de prata hoje, mas acredito que não fosse grande coisa. Nós temos, então, que a traição é uma falta de lealdade, é falta de honestidade e de amor. A traição é uma ação sem reciprocidade. E eu tentei buscar outros casos de traição no Google e alguma literatura, mas se você for buscar na internet, praticamente 100% das menções ao assunto leva só a um ponto: a infidelidade conjugal. Mas eu comecei a pensar, devem existir muitos outros tipos de traição, não só esse, ou esse que Judas fez, Joaquim Silveira dos Reis, Brutus, a Alemanha. E se nos colocarmos aqui a conversar, cada um ter uma ideia, vamos levantar vários casos e veremos que a traição é muito mais comum do que parece. O que dizer, por exemplo, daquela pessoa que foi muito ajudada a melhorar de vida, já que estava em dificuldade, e quando ela estava lá em cima, no topo, ela desfez de quem ajudou e até caluniou e falou mal. São inúmeros os casos de patrões que dão tudo aos empregados, entregam segredos, deixam seus negócios aos cuidados deles, e estes aproveitam para negligenciar o trabalho ou até mesmo desviar produtos ou dinheiro.
O que dizer também daquele filho cujos pais, de pobres que são, trabalham arduamente para dar a ele um estudo e este, ao invés de honrar o trabalho dos pais, gasta o que tem em bebidas, festas, morando em lugar distante, enquanto os pais trabalham e pensam que está indo tudo bem, tudo indo em progresso. Não podemos nos esquecer também daquele político que acreditamos nas eleições, até trabalhamos por ele, recomendamos votos, confiamos em suas propostas e, quando eleitos, nos traem e nos dão as costas em tudo aquilo que nos prometeram. A dor de Jesus não foi propriamente por causa da traição, mas sim pela perda de um de seus filhos que se corrompeu, deixou que o inimigo entrasse em seu coração, mudasse o seu caráter e fizesse com que ele praticasse o que fez. Mas mesmo sabendo o que ia acontecer, Jesus sabia tudo que ia se passar detalhe por detalhe, mesmo assim ele fez questão de que todos sentassem com ele à sua mesa. Ele não discriminou ninguém. Podemos também concluir que uma traição desse tipo a pessoa está traindo a si própria. Por quê? A gente pode então concluir que a traição não se resume apenas a esses casos que eu aqui mencionei. Todos os pecados, todos os delitos convergem para um só ponto: traição a algum princípio, traição a alguma promessa. O que dizer do cristão que se nega a praticar a fé, a caridade, a justiça, o amor ao próximo? O que dizer daquele que se vira para não atender alguém que necessita muito? Ou aquele que vive caluniando um irmão, levantando falsos testemunhos, especialmente aqueles que são mais próximos ainda? Daí temos então, caríssimos amigos, irmãos e irmãs, que a traição, no meu entender, é todo o descumprimento daquilo que Jesus propôs em seus ensinamentos, daquilo que Deus nos mandou para que a nossa vida fosse reta. Ao descumprir qualquer desses mandamentos, qualquer desses preceitos, nós estamos traindo a confiança que foi depositada em nós. E aqui me cabe perguntar: por quantas moedas tenho trocado minha fidelidade a Jesus? Por quantas moedas você se sente às vezes tentado a trocar a lealdade aos princípios que Ele nos ensinou? Que moedas são essas? Seria o orgulho, a vaidade, a arrogância, a inveja, a cobiça talvez? Enfim, são tantas as formas que temos de descumprir, de trair aquilo que Jesus nos trouxe e aquilo que muitas vezes nós juramos e buscamos seguir, que isso nos faz refletir. E nós devemos realmente refletir para que não traiamos qualquer desses princípios. Essa é a reflexão que eu me proponho hoje e que eu proponho também a você. Espero revê-lo na semana que vem. Espero que você fique bem, na paz de Jesus, a salvo. Que Deus abençoe seu dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com o meu abraço.